Então, galera, quando a gente trata de ciências, biologia, não pode faltar o tema células. E aqui no canal você tem muitas aulas sobre células. A gente vai ver os principais tópicos que você não pode deixar de ver por aqui e que não pode faltar no seu repertório de ciências e biologia, né? No que se refere a células. Então, o que devemos saber para a gente realmente garantir que estamos por dentro do conteúdo de células? É basicamente a estrutura, parte morfológica da célula, que tem na célula, os componentes estruturais, especialmente membrana, citoplasma e núcleo, se tiver núcleo na verdade, os tipos de células, procarióticas, eucarióticas, as organelas, tanto as membranosas como as que não são membranosas, as funções dessas organelas, a gente tem que saber, processos químicos que acontecem, e até os físicos, como o transporte de substâncias através da membrana. Então, tudo isso está aqui no nosso canal Anderson Ciências. Você confere tudo aqui no nosso canal. E isso tudo é informação que é necessária para você realmente se dar bem nas provas, concursos, Enem da vida e na escola, que não pode faltar, né? Então aqui a gente vai compartilhar com os amigos, né? Grupos de família, colegas seus que estejam nesse ritmo aí de estudos, que vai dar tudo certo. Então, tudo sobre células, você vai ver nessas videoaulas, claro que separado, né? Muita coisa junta fica complicado. Então nós temos um tópicozinho desse aqui em cada videoaula. Então, vamos lá, galera. Então, como a gente comentou, a glicose, a gente vai dar exemplo da glicose, ela é quebrada para se retirar a energia dela. Essa quebra da glicose, como a gente falou, acontece fora da mitocôndria, acontece no citosol, ou citossol, e é chamada glicólise. Lembra lá de lisossomo? Lise significa quebra, e esse glico de glicose, quebra da glicose. O que vai acontecer na quebra da glicose? Vamos se formar duas, guarde bem esse número aqui, viu? Duas moléculas do ácido pirúvico. Então, produto da quebra da glicose. Você pode ver aqui nesse processo químicozinho aqui, ó. Nós temos a glicose, a fórmulazinha dela, C6H12O6. Você pode perceber que quando ele forma o ácido pirúvico, é como se dividisse em dois, né? Nós teremos dois, percebam agora, C3, que era C6, ó, virou C3, O3, que era O6, virou O3, por isso 2 aqui, ó. Você fala, professor, mas o 4, o H4, é que ele libera 4 hidrogênios nesse processo. Resolvido? Então está explicado por que uma glicose quebrada forma 2 ácido pirúvico. É como se o ácido pirúvico tivesse a metade da quantidade de elementos da glicose. Além disso, ó, nós já temos aqui, ó, o NADH2 produzindo aqui, viu? Nós já temos um aceptor intermediário do hidrogênio. Já temos o NAD ligado ao hidrogêniozinho aqui, ó. No caso, se produzem dois. E além disso, nós temos 4 ATP. Olha a energiazinha acontecendo aí. 4 ATPzinho produzido. Seria mais ou menos 2 para cada ácido pirúvico. Eu recomendo que vocês guardem esses números. 2 NADH2, 4 ATPs, que no final a gente vai fazer a soma e esse número tem que dar certo. No caso, os ácidos pirúvicos que foram produzidos fora da célula não, fora da mitocôndria, na célula,
eles vão entrar na mitocôndria. Aí nós já teremos aí, ó, processo aeróbico. E eles serão atacados, olha aqui o nome, ó, atacados por enzimas desidrogenases. O nome já diz, ó, desidrogenase quer dizer que retira hidrogênio. Aí, ó, vai retirar o hidrogêniozinho. E descarboxilase. Descarboxilase, carboxilase tem a ver com carbono. E vai ser liberado, ó, gás carbônico, CO2. Ah, professor, é por isso que na respiração se libera o gás carbônico. Exatamente. Por isso que na expiração, lá no final, né, na respiração mesmo mecânica, a gente libera CO2 na expiração. Então, à medida que a hemácia entrega o oxigênio, ela também retira o CO2 para devolver lá para o pulmão para ser lançado para fora. Então, esses hidrogênios serão capturados pelo NAD. Então, o NAD volta a ser aqui, ó, aceptor de hidrogênio. Então, vai formar NADH, NADH+, ou NADH2. E o CO2, ele praticamente é inútil nesse processo. Ele vai ser eliminado. Aí vai se formar uma substância chamada acetil, a partir desse ataque sobre o ácido pirúvico. Como são dois, né? Dois ácidos pirúvicos, então nós teremos dois acetil. E esse acetil vai se combinar com a coenzima chamada coenzima A. Enzima com o cofator A. E teremos no final a produção do acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A é que vai iniciar o ciclo de Krebs. Bem interessante. Quando você olha, você tem aquele susto, você acha, meu Deus, é muita coisa. Mas não se assuste, viu? Quer ver que os processos são bem básicos. Então nós temos basicamente o NAD recebendo o H2, a liberação do CO2. Bem interessante. Então com esse acetilcoenzima A, a gente já pode começar o ciclo de Krebs. Aqui já na matriz da mitocôndria, viu? Já na matriz mitocondrial. Então, nesse ciclo de Krebs, esse acetilcoenzima A vai sofrer modificações e vai produzir o ácido oxaloacético. Também aproveitando a parte acética dele, né? E vamos recomeçar o ciclo. O próprio nome já diz, né? É um ciclo, então quer dizer que ele não tem fim. O seu final já é o início novamente. Essas reações vão liberar 2 CO2, aí, ó, sempre tem a liberaçãozinha do gás carbônico, e a produção de 3 NADH, aí, ó, o NAD ligado ao hidrogênio, aceptor intermediário, e um FAD-H2. Viram lá? Bem interessante. Você pode até anotando essa quantidade aí de NAD, de FAD. Isso tudo vai ser importante lá no final, na equaçãozinha geral. Ocorre a liberação de energia, claro, né? Se não tiver energia, não vai ter motivo à respiração. E a formação de ATP. E a molécula que armazena essa energia. Então nós temos aqui uma visão geral do processo da glicólise, que é basicamente a quebra da glicose. Vamos ter aqui, ó, a produção de 2 ácido pirúvico
liberação do NADH. Esse ácido pirúvico, na forma de piruvato, vai dar início aqui, ó, ciclo de Krebs, lá na produção da coenzima, da acetilcoenzima A, liberação de ATP. É um resumo bem interessante. O NAD e o FAD sendo moléculas carregadoras de hidrogênio, aceptores intermediários, sendo que cada molécula transporta 2 átomos de hidrogênio. Se ligue nessa dica aí, viu? 2 átomos de hidrogênio para cada aceptorzinho desse aí. Então, o que nós teremos de produtos? O que vai ser produzido nessa glicólise? 2 NADH2 e 2 ATP. Não esquecer, ó, que são 2 ácidos pirúvicos, viu? Quando a gente for trabalhar ali na ciclo de Krebs, é sempre considerando que foram produzidos 2 ácidos pirúvicos lá na glicólise. Então, quando eu multiplicar alguma coisa por 2 aqui, não se assusta. Então, aqui nós temos o ciclo de Krebs, o piruvatozinho aqui, ó, vindo da glicólise, a produção da acetilcoenzima A, o oxaloacetato. Aqui a gente pode destacar, ó, biossíntese de ácidos graxos, especialmente relacionados com glicerol, biossíntese de colesterol, bem interessante, viu? Tudo isso a nível de ciclo de Krebs. Nós temos biossíntese de aminoácidos, também ocorre oxidação de ácidos graxos. Temos aqui a presença do succinil com a enzima A. Você pode perceber que é um ciclo, é uma reação levando a outra. A produção de porfirinas, o fumarato, temos a gliconeogênese, a gente pode recuperar essa glicose, é como se fosse um processo de nova produção da glicose. Oxidação de aminoácidos. Então, tudo isso a gente verifica nesses processos químicos do ciclo de Krebs. Não esquecer, ó, que acontece a nível de matriz mitocondrial. E o que nós temos de produtos no ciclo de Krebs? Perceba que para cada ácido pirúvico, para cada, não esquecer que são 2, viu? Para cada ácido pirúvico, nós teremos 3 NADH2, 1 FADH2 e 1 ATP. Então, como são 2 ácidos pirúvicos, então multiplica tudo isso por 2. Teremos os 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATP para cada ciclo. Então, você não se assuste quando a gente estiver multiplicando por 2, porque são 2 ácidos pirúvicos produzidos para cada glicose da glicólise. Daí, a gente já vai passar da matriz para as cristas mitocondriais, são aqueles dobramentozinhos na parte interna da mitocôndria. E já iremos falar do transporte de elétrons. A gente chama esse conjunto de cadeia transportadora de elétrons. Nós já temos transferência de elétrons. Você fala, professor, de onde vêm esses elétrons? No caso, o NADH2 e o FADH2
mandando o H+ para o oxigênio, mandando H+ e elétrons para o oxigênio. Perceba que esse H2 com o oxigênio a gente vai ter água no final, né? Essa cadeia transportadora de elétrons também é chamada fosforilação oxidativa. Perceba esse nome, fosforilação, te lembra? Fósforo, fosfato, produção de ATP. E oxidativa, que nós temos oxidação, processo oxidativo. O NADH2 e o FADH2 serão oxidados e irão perder esse H+. Aí você fala, professor, e quem é que transporta esses elétrons? São os citocromos, que ocorrem nessas cristas mitocondriais. Esses citocromos, o elétron vai passar de um citocromo para outro, como é que diz aqui, ó, ele pula de um citocromo para outro, até chegar no aceptor final. Quem seria? Adivinha quem é o aceptor final? Oxigênio. Como a gente falou no início, né? O oxigênio é o aceptor final desses elétrons. Aí nós teremos a liberação de energia, que é realmente o que interessa para o processo, né? E essa energia vai ser convertida em ATP. Por isso o nome, ó, fosforilação, que é fosforilar, produzir ATP. Tendo ATP, nós temos a energia armazenadazinha, pronta para ser utilizada pela célula. Então você pode perceber, ó, que os elétrons eles vão pulando de citocromo a citocromo, até que no final esse elétron se encontre com o oxigênio, que é o aceptor final. O NADH2, ó, vai perder o H2, vai voltar a ser NAD, na forma oxidada. E esse H2, ó, esses dois H+, se combinando com o oxigênio, o que nós teremos? H2O, produção de água. Por isso que lá na reaçãozinha da respiração, você vê no final a liberação de água. E também ATPs, que é a energia armazenada nessa moléculazinha de adenosina trifosfato. Aqui nós temos a visão geral da cadeia respiratória. A gente vai ter o quê? O FAD-H2. Ele tem a capacidade de originar 2 ATP. E o NADH2, que tem a capacidade de originar 3 ATP. A gente vai sempre somando. Ó, eu vou anotando quantos ATP já foram produzidos. E nesse final aqui, ó, os FAD e o NAD, eles vão ser convertidos praticamente em ATP. O FAD em 2, cada FAD-H2 origina 2 ATPs e cada NAD-H2 origina 3. Aí nós teremos as proteínas transportadoras de elétrons, especialmente a nível de membrana das cristas mitocondriais. Aí esse ADP, que é a adenosina difosfato, né, com 2 fósforos, recebe esse PI, o fosfato inorgânico, e vai produzir o ATP. O que nós teremos de resultado final, propriamente dito, da respiração? Isso a partir de uma glicose, perceba aí, eu estou analisando uma glicose. Então eu teria a glicólise, lá no citoplasma, nós teremos 2 ATP e 2 NADH2. Mas eu não falei que o NADH2 libera 3 ATPs, então vou multiplicar aqui, ó, esses 2 vezes 3. Porque esse NADH2, cada NADH2 origina 3 ATP. Então vamos multiplicar 2 vezes 3.
mais os 2 que nós temos aqui, 8 ATP. 8 ATP só aqui na glicólise. Não esquecer que esses 2 ATP aqui, ó, como eles acontecem fora, né, da mitocôndria, tem autores que nem consideram eles. Agora nós teremos 2 ácido pirúvico aqui dessa glicose. A acetilcoenzima A vai liberar um NADH2. Um NADH2 corresponde a 3 ATP. Mas como são 2 ácido pirúvico, então multiplique por 2. Aí nós teremos aqui, ó, 6 ATP a partir da acetilcoenzima A. Aí entra no ciclo de Krebs. Aí nós teremos 1 ATP, vamos fazendo as somas aí, e 3 NADH2. De novo, NADH2 origina 3 ATPs. Então a gente vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3. Mais os 2 ATP. Por que, professor? 2 ATP? Ele vem lá de 2 ácido pirúvico. E nós teremos também um FADH2. Não esquecer que o FAD ele origina 2 ATPs. Como são 2 ácido pirúvico, 2 vezes 2 ATPs. Então aqui no ciclo de Krebs nós teremos 20 ATPs relacionados ao NAD e 4 ATPs relacionados ao FAD, H2. Somando tudo isso, nós teremos 8 lá da glicólise, 6 da acetilcoenzima A, 20 do ciclo de Krebs a nível de NADH2, 4 no ciclo de Krebs a nível de FADH2. A gente entra no processo de produção de ATP, que é basicamente a fosforilação. Somando isso aí tudo, nós teremos 38 ATPs. Se você desconsiderar aqueles 2 ATPs fora da mitocôndria, o saldo em si seria 36 ATPs. Então nós temos energia. Então para cada glicose, a gente consegue ter, no final, 38 ATPs ao longo do processo. Considerando a grande quantidade de glicose que a gente consegue ingerir. É claro que se a gente não utilizar toda a glicose, ela vai ser convertida em glicogênio. Pode ser armazenada nos músculos, no fígado. Então essa energia ela tem que ser sempre armazenada o máximo possível. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!